29 de novembro de 2025, São Paulo, capital. Naquele sábado, quem não foi impactado pelas imagens de Tainara sendo arrastada pela marginal Tietê na capital paulista? Ao volante do carro estava um ex-paquera da jovem que não aceitava uma mulher livre. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não der, tá tudo certo. Deixe você venha comigo até o final deste caso comentado, que é algo que a gente precisa refletir cada vez mais e nos entendermos de fato como sociedade e como tudo mais o que está acontecendo. A violência contra a mulher, ela está assustadora. Não só pelos números que crescem, mas pela forma que tudo está acontecendo. Está tendo uma certa espetacularização, palavra difícil de falar inteira. Está tendo uma certa espetacularização na forma do homem que quer matar, que quer humilhar, que quer destruir, que quer fazer, que quer subjugar a mulher, que quer mostrar que ela é só uma mulherzinha, ela é um objeto que ele corta, quebra, faz o que quiser. É pior que inseto, é pior do que tudo. Existe essa misoginia que está sendo escancaradamente gravada, mostrada. Tem um ponto que eu comecei a parar para pensar. É claro que eu vou falar do caso dessa moça, tristemente a história dela, arrastada, em plena marginal Tietê de São Paulo, em plena zona norte da cidade de São Paulo, da maior cidade da América Latina, não sei das quantas. E as pessoas estão se mostrando, colocando e mostrando o demônio que é, sem vergonha nenhuma, sem medo de ser registrado. Quando a gente vê o que aconteceu no Rio Grande do Norte, com a moça que levou 61 socos daquele monstro, filmado, com uma câmera de segurança no elevador. Quem não sabe hoje em dia que tem câmera de segurança no elevador, gente? É lógico que tudo se faz hoje em dia para que o registro seja eterno. Para que aquela mulher sempre veja o quanto ela foi jogada ao chão, o quanto ela é nada, o quanto que com a minha mão eu destruo o seu rosto. Porque o seu rosto é meu, porque assim eu mostro para o mundo o que eu sou, mas principalmente eu confirmo para os meus o que nós precisamos ser. Quando você tem um homem que bate durante 4 minutos na outra mulher dentro do elevador, e ele é colocado como lesão corporal. Quando você tem este caso agora do rapaz, do homem, é um homem que puxou a Tainara pela rua e foi levando ela. Me lembra muito o caso do João Hélio, mas o caso do João Hélio, ainda que eu vou fazer, ele ainda é mais terrível, no sentido de ele ter andado durante 7 quilômetros e o menino termina sem vida. No caso da Tainara, não. No caso da Tainara, ela vai ter a chance de poder se refazer. Mas como vai ser a cabeça dela? Como vai ser o corpo dela? Mas quando você tem esses homens que batem, que fazem e que não terminam matando, eu estou começando a me questionar o quanto está tendo, assim como no Discord, nós temos os adolescentes que conversam para se organizarem e se tornarem assassinos de pais e mães, ou então até mesmo de fazerem violência contra a mulher já logo cedo, logo menino. Esse movimento desse macho que não aceita que a mulher tenha voz e não aceita que a mulher seja um ser independente, eu fico me questionando onde eles estão conversando. Que existem grupos de WhatsApp onde você tem esse pseudo-machismo sendo colocado entre um e outro como correto. O correto é que a mulher seja nada. O quanto que esses vídeos são feitos propositalmente para dentro desse grupo de machistas misóginos, eles serem heróis. Assim como você tem quem entra nas escolas, os matadores que entram nas escolas e eles querem aquela perpetuação do seu terror para sempre gravado, o quanto que essas cenas que a gente está vendo, das mulheres sendo maltratadas, mortas, subjugadas, jogadas, não são propositalmente para a câmera gravar. Porque dentro desse universo, dentro desse lugar onde tem esse pseudo red pill, sei lá que bobagem que é essa que estão inventando,
Tem uns que ficam tentando me atacar na internet, mas eu nem olho essa gente, imagina. Tem coisa muito mais importante, eu tenho muito mais que ver a família da vítima do que ficar ouvindo esses bobos falando de tem que tomar Red Pill, que é ligado ao Matrix, lá o filme Matrix e tal. Quanto que esses caras que estão fazendo isso, eles estão fazendo isso para alguém ver, além de a vítima ter para sempre registrado a sua quase partida e o quanto ela foi humilhada por ele naquele momento, também se torna material desses grupos de terem os seus heróis, os homens para serem chamados de seus. Cara, esses caras não têm mãe, eles foram paridos por quê? Quem pariu esse tipo de gente? Quem criou essa mentalidade covarde, cruel, maldita e que já vem sendo, isso eu tenho apontado em várias ou entrevistas ou em lives com a Rosângela, com o Carlos, com a Solange, com todo mundo, o quanto que eles já sabem da lei. E a Solange Beretta maravilhosamente já apontou isso também, que é o seguinte, por exemplo, o rapaz lá dos 61 socos do Rio Grande do Norte, se ele depois cair de tentativa de feminicídio para lesão corporal grave ou gravíssima, o quanto que hoje esses homens sabem que a lei vai fazer com que eles não paguem nada, mas eles se tornam eternos. Eternos dentro desse grupo mau, eterno dentro desse pseudo, desse covil de homens, porque isso não é nem uma matilha, isso é um covil de homens, são cobras que estão se consumindo entre elas mesmas dentro de um pensamento nefasto, dentro de um pensamento cruel, dentro de um pensamento que não tem a liberdade do outro, não tem a possibilidade da sua vítima poder ser ela por completo, porque afinal de contas você é minha. Então, se a gente não mudar as leis de lesão corporal, esses caras vão sair da cadeia por nada se para a cadeia forem. Porque tá muito assim, é legítima defesa, é surto, é violenta emoção, ele me provocou para eu fazer isso, ela, né, me provocou para eu ser assim, eu não sou assim, ela que me deixa assim. E a lesão corporal, que eu até anotei aqui para a gente rever, já falamos disso, mas só para você ter uma ideia, a lesão corporal leve é de 3 meses a 1 ano de cadeia. E se a pessoa resultar em morte é de 4 a 12 anos, é nada. E para a cadeia não vai. Grave é de 1 a 5 anos e gravíssima é de 2 a 8 anos, ou seja, são penas risíveis, que não vão pagar na cadeia. Não vão pagar na cadeia. E o quanto que ele já tem a intelectualidade do crime para saber disso e não correr o risco de cair em feminicídio, porque também tem isso. Primeira coisa que tenta na defesa, eu entendo que todo mundo tem o direito de defesa, eu sou o primeiro a falar de advogado criminalista, o quanto a gente tem que respeitar, até porque é graças a eles que vai ter júri, vai ter julgamento. Se o réu não tiver alguém que o defenda, não haverá julgamento, então a justiça não será feita, ele pode sair por excesso de prazo, tem uma série de coisas assim. Mas também a gente precisa se olhar como toda a sociedade, aí eu falaria com os advogados criminalistas, pessoas que eu respeito demais, eu tenho inúmeros advogados aqui que me dão entrevista, com quem eu aprendo bastante. Mas negar o fato, negar o ato e querer que no custo que custar seja colocado, tirado o feminicídio, porque o feminicídio como crime, ele agora é de 20 anos mínimo para 40. E ninguém tá afim, né, de ir pra cadeia. Pra cadeia ninguém não quer muito, não vale, pô. Só porque eu matei ela, vou pra cadeia, ela é nada. Então, hoje a gente está vendo cenas como essa da Tainara, que eu vou entrar no caso daqui a 2 segundos, onde o homem pode cair para lesão corporal. E nós vamos ver esses homens soltos, se para a cadeia forem, muito rápido. E atuando de novo, porque não venha com esse papo não, de que tem arrependimento, tem isso, aquilo, não, porque se ele conseguiu fazer o que ele fez e nem pra cadeia ir, e nem pra cadeia, porque depois todo mundo tem medo pra cadeia, né? Ai, não, é perigoso ele ir pra cadeia. Ué, amor, só tem, olha que coisa simples, você não quer ir pra cadeia, você não quer ter medo de bandido, não seja um. É só não fazer crime. Olha que coisa simples, você não quer ir pra cadeia, não mata, não rouba, não furta, não seja um estelionatário, não bata, não mate, não agrida, seja uma pessoa que pague os seus impostos, seja uma pessoa boa com os outros. Você está frustrado porque a garota não te quer mais? Cara, vai ouvir música do Spotify, tem lista para você ouvir, chora e vai e sai com seus amigos. Pode até odiar, faz parte do jogo das relações humanas. Você só não pode matar, você só não pode querer destruir, você não pode porque não é seu, nada é seu. Mesmo se fosse um objeto, você não poderia fazer isso.
E quando fazem comparação com o animal, é pior do que com o animal. O que é isso? Pode bater em gato e cachorro? De onde estão tirando essas coisas também? A gente não pode comparar uma mulher com gato e cachorro, porque o gato e cachorro também tem que ter o respeito que tem por ele. Ninguém pode sair batendo em bicho, matando bicho. Que é isso? Nós estamos em 2025, conversando de coisas que eu tinha certeza que tinham morrido lá atrás. Não, elas estão vivas porque o mal é um zumbi. Ele volta, ele renasce, ele insiste em sobreviver e a matar. Então, a gente precisa entender que homens machistas, misóginos, são construídos dentro de casa. Porque se esse cara que fez isso com a Tainara pensar que a mãe dele, pensar numa amiga, pensar numa irmã, pensar numa prima, se ele tiver tido dentro da casa dele o privilégio, o privilégio de ter sido amado por uma mulher, ele jamais vai fazer isso com outra. Então é dentro de casa que as mães têm a responsabilidade, os pais têm a responsabilidade de construir um ser humano que respeite o outro, que respeite a mulher pela existência de ela ser. E não que tenha colocado um dia na vida dele que mulher é abaixo de homem. Que nem uma vez, é um casamento que eu fui, não vou falar nem da religião, foi que o homem lá que estava casando os dois, lá a mulher e o homem ainda fala assim, olha, um casamento você precisa conversar muito, mas no final a palavra do homem é que prevalece. Eu levantei e fui embora, né? Isso foi em 2008, mais ou menos. Eu fiquei horrorizado isso quando eu vi nesse tipo de coisa, quando a religião ainda confirma o papel da mulher ser abaixo do homem. Então cabe sim a todo lugar onde você foi construído como ser humano, a construir o ser humano melhor. E nós precisamos pegar esses homens horrorosos, estudá-los, fazer um mind hunter, estudar de por que ele se tornou assim, para começar a se construir uma possibilidade de colocar já numa novíssima geração a desconstrução desse ser cruel que foi talhado, feito sob medida dentro de sua própria casa. Então é estudar esse homem horroroso, esse tal de Douglas, não sei das quantas, para saber como que ele, aos 26 anos, já é tão mal com uma mulher. Para que você tenha um menino que está já nascendo agora, em 2025, e ele daqui 26 anos não seja igual a esse Douglas. Nós precisamos... Gente, a manchete, tanto que as pessoas falam das minhas thumbs, a manchete não é mulher morreu, a manchete é o homem matou. Porque o feminicídio só existe porque você tem um homem matando. Você pode, mulher também, mas aqui o caso é que a gente está tendo 4, eu até peguei um número aqui, fiquei horrorizado, são 4 mulheres mortas por dia, isso? Ou tentativa de morte por dia. São 4 mulheres assassinadas por dia neste país. Só neste país, porque isso está problema no mundo inteiro. Porque com o advento da internet, que é para o bem e para o mal, esses grupos cruéis se juntam pelo universo inteiro. Conversam, compartilham, têm os seus ídolos para chamarem seus, tem homens fazendo coach de masculinidade. Amor da minha vida, você precisa de um coach para dizer como é a sua masculinidade? Cara, uma boa, você não é nem assim, que isso? Porque a masculinidade não está na forma de você exercer o seu sexo, a sua masculinidade está na sua forma de viver o mundo. De olhar em respeito ao outro, de olhar em respeito a uma mulher, a um idoso, a uma criança, a termos todos a possibilidade de, num equilíbrio, vivermos. Ela tem coach masculino, mas eu falo, meu Deus do céu, vai fazer terapia, cara. Vai fazer terapia, vai se cuidar. Você não precisa de um coach de masculinidade, você precisa de um psicólogo, de um terapeuta, para você se humanizar. Porque o caso que nós vamos entrar agora é da mais extrema crueldade, onde depois tem um dodói, aí ele fica dodói. Tem um povo chamando esse ogro de 26 anos de menino. Ai, um menino. Que menino? Eu trabalho desde os meus 19, 18 anos. Com 26, meu filho, eu já estava pagando conta há muito tempo. Que menino? Que menino? Isso é um homem. É um homem em toda a sua complexidade. E tento, não só da sua complexidade, como da sua maldade. Mas vamos antes, eu vou entrar no caso, mas eu vou falar um pouquinho, porque você sabe que eu fico um pouco nervoso, né, com esses assuntos, porque eu fico horrorizado. Como que pode uma pessoa achar que ela é dona do outro dessa maneira? Mas antes de mais, eu quero falar da Insider. Nossa queridíssima Insider, que eu adoro, pus até um branco para ter paz, né, pra gente vir
olhar, pô, a gente precisa de paz, gente. E a paz é uma construção de uma energia, de amor, de você se estudar internamente, tudo, e principalmente também quando a gente pode pôr uma roupa e ficar um pouco mais agradável com a gente mesmo. Eu adoro Insider. Usando o cupom BETO, você tem até 30% de desconto agora na semana de... Deixa eu até pôr meu óculos, gente, senão não enxerga nada. Entre 8 e 18 de dezembro de 2025, já é o nosso Natal, né? A gente já vai olhando toda a parte de presentes de Natal. Você usando o cupom BETO, você pode chegar até 30% de desconto ali, juntando todas as outras ofertas que tem na loja. Entra sempre, tem produtos novos, tem ofertas novas, tem kits, que eu adoro os kits que eles fazem, tem cores. Essa daqui é Tech T-shirt, essa daqui é tamanho M, tá? Que muita gente perguntou o meu tamanho. Esse daqui é M. Às vezes eu sou P em algumas roupas, às vezes eu sou M, mas nas Tech T-shirts eu sou M. Gosto porque ela gruda onde tem que grudar, solta onde tem que soltar. Assim a gente vai estar sempre em paz, porque ela ainda mais de você poder comprar os seus presentes de Natal, viagens que nós vamos ter agora, com a Insider a sua mala fica mais agradável, porque ela fica mais leve. Você precisa levar 800 mil produtos, uma vez que um amigo estava viajando agora, eu falei, ó, entra lá na Insider, compra tudo com o cupom BETO, porque você vai ter a roupa para ir para a praia, mas aí você pode sair da praia e ir direto almoçar, você pode acordar no dia seguinte, colocar aquela roupa, aquela camiseta Tech T-shirt ou a outra, que eu adoro também, aquela Heavy Slim, tudo, ou até as camisas Future Form ficam super bem com bermuda também. Então você consegue ter um leque de possibilidades de produtos, né, de roupas, que caem muito bem para todos os momentos. Você não precisa ter a camiseta para ir para a academia, camiseta, não precisa. Com aquela você consegue se otimizar o dia inteiro. Claro, né, gente? Com desodorante tudo ajuda, porque o que ele vai fazer muito bem também é a sua própria transpiração. Desamassa no corpo, tem toda essa praticidade muito boa que eu gosto e gosto muito da Insider. Então vamos lá de Insider, que assim a gente tá, cupom BETO. Feliz Natal, Insider. Feliz Natal para você, já me antecipando aqui. Você pode estar assistindo isso tudo aqui na Páscoa, não tem problema. Mas agora fica um Feliz Natal para você também. Mas vamos falar aqui do caso que chocou a todos nós. E eu não tenho dúvida que qualquer pessoa com um pouco de clareza humana não conseguiu dormir bem naquele dia 29 de novembro, quando a gente começou a ser impactado com uma imagem horrorosa de um carro atropelando uma mulher e saindo arrastando ela pela marginal aqui em São Paulo. Tudo aconteceu na Zona Norte. A Tainara Souza Santos, ela tem 31 anos, é mãe de um menino de 12, não é? E uma menina de 8, mãe, ai meu Deus do céu, e essa mulher vai ter tanto... Mãe de um menino de 12 e mãe de uma menina de 8 anos. A Tainara estava com seus amigos, ela tem uma excelente relação, inclusive, com os pais do filho dela, o que mostra que ela não tem, pelo que se entende, aquela repetição de buscar relações problemáticas. Isso às vezes a gente precisa se entender também, dentro de relações abusivas, o quanto a gente se aproximou e se atraiu pelo abusador. Isso só se muda com uma forma, gente, fazendo terapia. Você quebra parâmetro, você quebra formato, você quebra forma de ser. Terapia. Se você se percebe sendo atraído ou atraída por pessoas que têm essa mentalidade do abusador, você precisa fazer terapia para se entender até por que você busca esse tipo de pessoa e desconstruir isso internamente de você. Porque não é bom. Inclusive, gente, pelo amor de Deus, esse Douglas aqui já deve ter um monte de gente mandando carta para ele na cadeia, né? Deixa eu falar uma coisa, garota. Se você acha que com você vai ser diferente e você vai salvar, você não vai salvar nada. Isso é uma coisa também que a gente precisa aprender e aproveitar com os crimes todos que a gente vai vendo. Esses nomes desses homens, eles têm que pagar com a própria solidão. Eles não podem mais ter uma relação com uma mulher. Ele nem com um gay, nem se virar gay, nada, ele não pode mais se relacionar humanamente. Ele não pode, ele tem que ter saído, tem que tirar dessa pessoa o direito de se relacionar, de amar, de ser amado. Porque o que ele tem não é amor. O que ele tem é obsessão. Se você é obsessor, se você é obsessivo, cai fora. Vai se relacionar com ninguém. Mas cabe também a outra pessoa não se relacionar com ele. Porque eu não tenho dúvida que esse garoto aí já tem legião de fãs, o que me deixa cada vez mais... eu sei que aí virou filia, sei lá como é que fala desse negócio, é uma parafilia. Ai, cara, vai fazer terapia. Chega. Chega de a gente ficar justificando certas coisas que a gente não vai conseguir nunca melhorar. Esses homens que batem, que matam, que alejam, que fazem tudo com as pessoas, com as mulheres, eles têm que ser tirado deles a possibilidade da relação interpessoal com outra mulher. Mas cabe a mulher não querer.
Então, por favor, se você tiver achado qualquer foto dele, achado ele bonitinho, tira isso da cabeça. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O menino lá do 61 Socos não para de receber carta de homem e mulher, né? Parar com isso. Por favor. Mas a Tainara Souza Santos, inclusive, parece que ela estava desempregada há pouco tempo, ela trabalhava numa loja de comércio eletrônico, ela vivia a vida dela ali na Zona Norte, tem os seus amigos, você percebe pela vastidão do Instagram dela o quanto ela era uma pessoa feliz. Diferente de mulheres que vivem relações abusivas, que estão sendo colocadas de lado dentro da vida delas por ele, e ela acaba sendo sequestrada e se afasta de amigos e de família, a Tainara não. A Tainara ela tinha uma excelente relação, tem uma excelente relação. A entrevista que é da mãe dela no Fantástico é de cortar a alma, porque você vê na cara da mãe o peso dos dias. Aquela mulher não está dormindo, não há como dormir. Não há como comer, não há como. Aquela mãe não pode sobreviver, ela precisa viver, precisa sobreviver até mesmo para ajudar a filha. Mas você percebe o fardo que está sendo para ela, a luta pela vida da filha. A filha é essa que um dia ela pariu com a felicidade de ser mãe e que ela está tendo que parir novamente. Ela falou: eu vou ser as pernas da minha filha. É muito bonita a frase, mas é muito doído, muito que vem por aí. Eu vou falar um pouco disso também. Mas a Tainara, então, estava lá com seus amigos e tudo mais, e ela estava numa festa, ela saiu umas 11 horas da noite, continuou até as 4 da manhã, foi para outro bar. Tem gente falando assim, também, o que ela quer? O que ela quer o quê? Ela faz o que ela quiser, ela é livre. Ela é independente. Se ela quiser ficar a madrugada inteira com os amigos dela, qual é o problema? Ou seja, a culpa é dela de ter sido atropelada? Se ela tivesse ficado em casa? Amor, ele estava atrás dela. Se ela tivesse ficado em casa, teria sido no dia seguinte. A decisão já estava tomada. Aquilo lá que aconteceu já era algo colocado. Eu não sei como os dois se conheceram, inclusive pelo que eu entendi, nem a família. Por quê? Não é que a Tainara e esse Douglas Alves da Silva, de 26 anos, tivessem tido uma relação longa ou nada. Pelo jeito, eles ficavam de vez em quando. E a própria irmã da Tainara fala, nunca tinha ouvido falar de Douglas. Os amigos ali ficam meio assim, só que quem confirma que os dois tinham um caso, um beijo, uma história, é o amigo do Douglas. O amigo do Douglas é que vai reconfirmar, porque esse cara depois lá na frente vai falar que não... Para quê? Para sair do feminicídio, né? Cair fora de feminicídio. É isso que eu digo. A pessoa faz o crime e ela já está pensando no depois. Ainda mais porque ele tem um passado para chamar de seu criminoso, né? Não sei o que esse Douglas faz. Não consegui achar em lugar nenhum. Porque eu sei que ele tem 26 anos e pelo jeito não faz nada, né? Se tivesse trabalhando, se tivesse construindo uma vida, não teria tempo para pensar em matar ninguém, né? Esse Douglas, ele inclusive foi preso em 2023 por porte ilegal com uma 9mm, uma pistola 9mm. O que você estava fazendo com essa arma, garoto? Porque ele tem 26 anos, eu queria saber o que ele fez de adolescente. O que você está com uma arma 9mm na mão? Como é que você conseguiu comprar isso? Olha só aí a construção criminosa da personalidade. E ele foi solto, ou pelo menos, sei lá o que aconteceu, que tem até o vídeo de ele falando com a juíza, e a juíza fez dentro da lei o que ela fez. Ela, como seria um crime menor, que eu não sei, uma pessoa carregar uma arma de 9mm não pode ser um crime menor. Para mim é um crime muito... Eu não sei o que ele fez com essa arma. Essa arma foi periciada, fizeram ali a balística dela para ver se aquela arma foi usada em algum outro crime, porque hoje já tem um banco de DNA das armas. Não sei se foi feito. Só sei que em junho de 2025, agora, ele foi dado a ele uma chance, ou 23, então... 23, 25, 26, ele tinha o quê? 23, 24 anos, já estava com uma arma na mão, né? E foi dada a ele uma segunda chance de sair da cadeia, não sei se ele estava na cadeia, e até a juíza fala, olha, aproveita essa sua chance para você conseguir esse momento seu e tudo mais, essa oportunidade que estamos te dando, né? A sociedade está te dando. Ele é solto em junho, em novembro ele já faz tudo que ele fez agora. Eles tinham uma relação muito nada. Não era uma relação de namoro, de noivado, de casamento. Não existia, como, por exemplo, nós vimos já o caso terrível que eu fiz com a Rosângela aqui no centro-oeste do Brasil, daquele homem que vai e atropela a ex, a filha da ex e a mãe da ex. E ele ainda volta e atropela de novo. Os caras estão usando os carros como armas muito perigosas. A gente já viu em outros lugares também. Eu fiz aqui o caso do homem que arrastou a cunhada que tem problema auditivo
por não sei quantos quilômetros no trator amarrada. E estão querendo dar como lesão corporal e não como tentativa de feminicídio. De onde tiram isso, doutores? Ah, mas a lei diz isso. Mas sim, a lei diz isso, aquilo, e a nossa lei é argumentativa. Cabe também às pessoas a interpretarem a ação que a pessoa quis ter. Ah, mas sabe o que é? Ele podia ter voltado, mas ele não voltou, mas o que ele fez, ele achou já que teria matado. No caso que eu estou falando do trator, que tem aqui o caso comentado. Nessa história aqui, então o Douglas e a Tainara não tinham uma história, uma relação, tanto que ela estava com os amigos dela numa festa. O que eu vi que acontece é que esse Douglas encontra com ela conversando com um amigo dela, e que podia ser um ficante, podia ser um namorado, ela podia fazer o que ela quisesse, e ele ali nessa festa já vai de embate junto com esse garoto. Ela vai embora, e parece que é aquele rapaz que a gente vê ela saindo, andando com ele, quando esse Douglas entra no carro e vai em direção a Tainara para matar. Quem tá falando isso é todo mundo. E a intenção é essa. Daí ele passa, gente, ele vai com o carro, eu não vou ficar mostrando o vídeo aqui, tá? Se vocês quiserem, vocês procurem, vocês acham, eu não vou passar. Ele invade, ele quase pega todo mundo, pega a Tainara e puxa o freio de mão e dá aquela coisa de sair de arrancada, ou seja, a intenção era de destruição do corpo dela. Ou vamos dizer que é lesão corporal grave. A gente vai ficar mesmo nisso. A lesão corporal gravíssima, ele vai pegar o quê? 8 anos de cadeia e não vai nem pra cadeia. É isso. É de verdade. A gente vai entrar nesse tipo de conversa, porque o menino... Ai, tem gente, como é que uma pessoa chama aquilo de menino, dando a ele um grau menor da sua própria responsabilidade? Não. Ele sai andando com o carro com um amigo dentro do carro e o cara fala, cara, ela tá presa. E depois, esse Douglas vai dizer que nem conhecia a Tainara. E esse amigo do Douglas, que está dentro do carro, fala, ele conhecia assim, ele foi em direção a ela. E ele sai andando. Gente, as pessoas gravando isso. Isso é animalesco. Não é nem animalesco, o animal não faz isso. Animal mata para comer e para defender território. Animal não mata por prazer dessa maneira. Até tem uns que matam, mas no caso aqui, o ser humano é o prazer. E ele sai andando, as pessoas buzinando, falando, ansiosas, angustiadas de ver uma mulher se debatendo, sendo arrastada, parece que por mais de 1 quilômetro, que ele larga e cai fora. Ele ainda depois manda um áudio, até anotei o áudio, é horroroso esse áudio, né? E depois ele manda um áudio, que ali vai falar que tá em surto com aquela voz. Ele fala assim, eu não sei o que fiz, né, mano? Vamos começar a falar direito, garoto? Tô indo embora, tô metendo marcha. Menino, vamos falar direito? Vai falar assim na cadeia agora. Tô longe já, ou seja, ele tem certeza, ele sabe a história que ele fez, porque inclusive aquilo já começou a reverberar por todas as mídias sociais. E ele cai fora e vai para um hotel ali pela Zona Norte. Essa história tomou uma proporção gigantesca pelo tamanho do horror que é. A Tainara hoje, ela já está passando por várias cirurgias, porque ela precisou amputar as 2 pernas. Eu tenho isso, vocês sabem, eu já falei sobre isso com vocês, eu tenho essa realidade dentro da minha existência, quando o meu marido, que eu já contei, foi atropelado aqui na Avenida Angélica, em Higienópolis, por um caminhão de lixo que parou em cima do pé dele, e ele precisou amputar o pé esquerdo. Isso foi em 2021. Gente, são muitas cirurgias que você faz. São muitas cirurgias. E são cirurgias não só físicas, são cirurgias na sua alma, no seu entendimento como corpo por completo, no que você está para os outros, dos outros com você. É uma cirurgia da mente, é uma cirurgia da psique, sendo que ela não faz ideia do que aconteceu, porque ela está induzida a coma. Então, no caso da Tainara, quando ela acordar, e se Deus quiser ela vai acordar, ela vai se descobrir sem uma parte do seu corpo, sem suas pernas, uma mulher que gostava de dançar. E eu vou te falar uma coisa, eu acompanho esse território da mutilação, da amputação de perto desde tudo que aconteceu. E eu sei que dá, eu vi, tem um menininho que eu acompanhei lá no Autoboc, menino sem as 2 pernas, o menino corre, meu filho, mais do que eu. Só que você precisa, quando você é criança, ainda ele está dentro do próprio exercício do seu próprio crescimento. Quando você já tem uma vida mais formada e você é pego num acidente dessa maneira, você precisa se entender dentro das suas tristezas que vão ser. Não vai ser fácil para a Tainara. É muito bonito a mãe dela falar que ela vai ser as pernas da filha, e é lindo, ela será. Só que vai ser um processo de muita
força externa e interna. Desculpa, é que essas coisas me... né? Porque, gente, primeiro que é assim, o processo que ela vai ter que passar de fisioterapia, porque é uma fisioterapia que não é só física, é uma fisioterapia da alma, de novo eu falo. É uma fisioterapia, seu próprio entendimento do que você vai continuar sendo. E de rebuscar em você entendimento de como andar, gente. A pessoa volta a entender a andar. São duas pernas. Quanto maior o corte, mais complexo é todo o processo. Quando você não tem o joelho, é mais dolorido ainda. E é muito caro, gente. É um tratamento muito caro. É muito caro. Aí uma que eu fiz agora, eu espero que ela esteja conseguindo angariar, a mão dela que o marido dela cortou, aquele outro demônio, cara, custa 400 mil reais a mão dela. São 400 mil reais. E não é para sempre. Você depois de um tempo você vai ter que trocar. São 400, a mão dela é de 400 mil reais. Uma perna, que essa moça vai ter que ter uma perna, por causa do joelho. O joelho é o mais complexo que tem na amputação. Cara, são mínimo 150 a 200 mil reais uma perna. Ah, Beto, o SUS dá. E graças a Deus a gente tem o SUS. Obrigado, Senhor, pelo SUS. Mas o SUS não vai dar para ela a prótese que você tem que comprar. É também uma prótese da Ottobock, que é uma excelente marca alemã e tudo mais. Mas é aquele tipo carro, né? Não tem o Celta e tem a BMW. É assim, você vai ter o Celta. E demora muito tempo. Demora muito tempo para você conseguir ter essa prótese, porque é uma coisa do governo. Demora, gente, as coisas demoram. E quanto mais rápido ela voltar, mais rápido é a possibilidade de ela ter uma vida mais completa com a sua nova complexidade. Porque você, assim, dói, o coto tem que ser cuidado. Assim, se ela sair hoje, ela só vai estar colocando as duas pernas daqui 2 meses. Você precisa, o coto tem que diminuir. Então, o que eu quero dizer com tudo isso que estou explicando para vocês, que é uma realidade da minha vida, é que o que vem depois é muito, é um caminho muito complexo que ela vai ter que passar. É claro que estar vivo é maior do que você ter as duas pernas. Eu não estou dizendo que a vida seja, mas é uma nova vida. Com dores diferentes. Você tem toda uma dor fantasma, que é um tratamento muito difícil de ser feito, que tem que ser feito imediatamente. E eu fico olhando e falo, meu Deus, a moça ela não sabe ainda o que aconteceu com ela. Ela tá entubada, ela está inconsciente. O que vem pela frente, pelo amor de Deus, que ela tenha toda a força do mundo, que ela tenha toda a força da família e dos amigos, o que vai vir pela frente dela tem que ser colocado e levado em consideração com relação à pena desse Douglas. Porque é claro que ele não vai pagar nada. Óbvio que não vai pagar em dinheiro. Tá, então vai pagar as coisas. Não vai pagar. Não vai pagar. Então, assim, o que ela tem pela vida pela frente, uma moça que adorava dançar e vai voltar a dançar. Não tem a menor dúvida. Fico aqui o meu convite para ela, se ela quiser dar uma entrevista, a gente conversar sobre o seu futuro novo. Não tinha aquela história de novo normal, que eu detestava aquele papo. O dela é um futuro atualizado, que ela ainda vai entender, que a família ainda vai entender, e que o tempo vai precisar, ela precisa. Gente, essa moça precisa, feito tudo isso, ela precisa já começar a fisioterapia no dia seguinte. A formatação do coto precisa ser construída já, porque quanto mais tempo ela demorar para colocar a prótese, primeiro você começa com uma prótese de silicone, até você ter o encaixe final, demora, porque o coto vai mexendo e tal, eu tenho os vídeos do Aru voltando a andar, é como se fosse uma criança aprendendo a andar, só que com dores diferentes, com formas distintas, de você entender o seu movimento. E ela ainda vai ter que entender um joelho que ela não tem dentro de uma prótese mais forte ainda. Então, o pós dessa moça da Tainara, que a mãe vai ser as pernas dela, vai, não tem a menor dúvida, mas ela precisa ter as pernas dela. Então, ela precisa
começar muito rápido, só que já é Natal, olha só. Ele faz tudo isso com ela. E eu conversei uma vez com um grande advogado criminalista, e ele era tipo outubro, e ele falou assim, a gente já começa a colocar dentro do escritório mais pessoas, porque a partir de novembro, dezembro, começa muito feminicídio, muitas mortes em família, corroborando e confirmando aquilo que o Guido Palumba já me falou uma vez numa entrevista, do quanto as pessoas pensam no que vão fazer dentro de datas festivas, tipo Natal e Ano Novo. Então não tem a menor dúvida que lá dentro de um inconsciente dele foi presente de Natal que ele deu para Tainara. Um homem que não tinha uma relação de fato com ela, um homem que já tem um passado criminoso e que, quando foi preso no dia seguinte, porque tudo acontece no dia 29 de novembro, de manhã, ele foi preso já no dia 30. Preso, ele foi, os policiais chegaram, ele tentou pegar a arma dos policiais, ele foi baleado e teve uma luta corporal ali das polícias, porque a polícia também não pode deixar o outro pegar a arma dele, né? E aí ele vai passar pela audiência de instrução, da audiência de custódia, no dia seguinte, que aquela audiência tem que ser feita para a prisão, que o juiz quer saber como foi o ato da prisão. O juiz não entra no mérito do crime. Ele precisa saber naquele momento assim, como foi a sua prisão, se foi dentro das normas, daí se não vai estar. E aí ele tá dodói, né? Daí ele fala que bateram nele, que ele tá dodói, não pode bater, óbvio que não pode bater, mas ele também não pode querer pegar a arma do polícia, né? Não pode, amor. Você já foi preso com uma 9mm, você jogou o carro em cima da garota e você quase matou ela. É uma tentativa de feminicídio. E aí vem com o papo agora de que tá dodói porque não pode, tô com medo da cadeia. Então, não fizesse nada, né? Porque bandidagem você já entendeu, você já tinha lá o seu passado criminoso, o gato. Então não vem com esse papo de que é um ambiente para mim diferente, não. Né? Você sabia muito bem o que estava fazendo. E ele vem falar que, na verdade, ele nem conhecia a Tainara. Não tenho a menor dúvida que você não conhecia a Tainara. Você não deve conhecer mulher nenhuma, na verdade. Eu não entendo. É fácil você entender por que ele vai passar a falar que ele não conhece a Tainara. Ele diz o seguinte, que na verdade ele tinha brigado com esse amigo da Tainara lá na festa que eles estavam e que ele jogou o carro para matar, e que ele foi para jogar o carro em cima do cara, não em cima da Tainara. É óbvio, ele quer sair do feminicídio e ir para o homicídio, porque o feminicídio, a mínima de 20 anos, máximo de 40. O homicídio ele vai ser o quê? 10, 12, eu esqueci o número lá. Então é bem menor. E já vai ter gente falando que não é uma tentativa de homicídio porque ele parou o carro, porque ele poderia ter continuado. Cara, a gente vai ter que realmente se reorganizar e se reentender. A lei ela é clara, ela é clara, mas a intenção também é muito clara. Porque agora estão nesse papo, não, ele só atropelou e saiu andando. Se ele quisesse matar, ele dava ré. Ô, amor... Ele caiu fora porque ele percebeu, inclusive, que as pessoas iam parar ele ou massacrar aquele monstro. Então, assim, então ele quer sair fora do feminicídio. Falou que nem conhece a Tainara. Mas o fato, garota, é que você atropelou a Tainara e saiu andando com ela. Isso é um feminicídio. É uma tentativa de feminicídio. Vamos ver como é que vão ser denúncia, pronúncia, se haverá pronúncia e tal. O fato é que esse cara ainda tem a ousadia de diminuir ainda mais a sua vítima, né? Não era pra ela, era pra ele. Tipo, quem foi? Quem é essa Tainara, hein? Ai, mulher chata, ficou grudada no meu carro ainda. Desagradável. Só que ele sabe, ele manda depois essa mensagem pros amigos. Tô metendo marcha, tô longe já. Ou seja, cai fora, já tô em fuga, vou pra minha. Foi preso e agora vai responder a tudo isso. Tudo isso que eu tava falando aqui desse caso, que é terrível, é principalmente, de novo, para a gente se reolhar como sociedade, se reolhar como seres humanos e nos entendermos o quanto que essas pessoas estão sendo construídas dessa maneira, hoje, criança dentro da sua casa. Para esse homem ter essa ousadia de achar que pode atropelar uma pessoa, vamos dizer que seja o homem ou a mulher, de onde veio essa mente criminosa? Como ela foi feita? E como será depois? Depois da Tainara, que com certeza ela vai conseguir se refazer, ela vai ter um futuro. Se Deus quiser, ela tem um futuro. Mas é um futuro novo, de novo, e com muita possibilidade de altos e baixos, porque você passa por altos e baixos.
É o se ver no espelho e não se encontrar inteiro. Você vai perceber que sua alma não foi cortada, mas você vai chorar pelo um futuro ceifado. É um novo futuro que vem. E que pode ser mais feliz ainda, que será ainda mais feliz do que aquele que um dia estava se desenhando. Mas o que estava se desenhando, a gente já sabia caminhar por ele. Ela vai precisar ter que voltar a se entender passo a passo. Ai, meu Deus, sabe por que as pessoas fazem... Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Porque é aquela coisa do... outra coisa, as pessoas estão falando assim, vamos dar spray de pimenta. A gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos dar spray de pimenta. Primeiro, você precisa passar por uma série de cursos. Vai fazer defesa pessoal e tudo mais. Eu acho ótimo, Bárbara. Agora, meter um spray de pimenta na bolsa de uma mulher, é capaz do cara ainda pegar o spray de pimenta e tacar na cara dela. É assim, uma arma. Tá, você sabe usar essa arma? Você tá pronto pra usar essa arma? Vai, tô com a arma aqui. Não é assim, gente. Então, você tá dando, na verdade, às vezes... quando o bandido entra na tua casa e pergunta se tem arma, não é que ele tá com medo que você atire, é que ele quer o revólver, a pistola, pra ele, porque é ferramenta de uso. Né? Ele vai se municiando. Daqui a pouco as pessoas vão começar a roubar bolsas de mulher pra pegar o spray de pimenta pra sair assaltando as pessoas pela rua. É muito prático. Pensamentos masculinos e machistas e tudo. Vamos botar spray de pimenta na mulher. Não, o Estado, cabe ao Estado impedir que... É responsabilidade do Estado a sua segurança, não a sua bolsa com spray de pimenta. Tudo é válido, mas não pode ser colocado a toque de caixa como se, já tem, milagre, tem aqui a resolução do feminicídio. Spray de pimenta, sabe o que é? De gengibre, sei lá o que é aquilo. Na banda eu falei, gente, vão começar, os caras vão roubar bolsa de mulher para pegar o spray e tacar na minha cara para roubar o celular. Não é... essas praticidades tão não práticas, não é? Bom, essa história, Tainara, eu espero que Tainara Souza Santos é um nome que precisa ser guardado e que ela consiga ter a possibilidade de, quando acordar, se abraçar muito. Ela vai precisar se abraçar demais, ela vai precisar... A mãe vai ser as pernas, mas ela precisa ser o seu maior centro de durabilidade do que vem por aí. Tainara, um beijo para você. Se você um dia quiser dar uma entrevista, é só mandar e-mail para equipebettoribeiro@gmail.com que a gente conversa. O que vem por aí não vai ser fácil, mas você tem 2 filhos e até por eles você precisa ser as suas próprias pernas e andar para andar com eles. Vai chegar esse dia de você caminhar e você vai se sentir novamente o que você merece ser, que é uma mulher por inteiro. Muito obrigado. E se a defesa do Douglas quiser falar também, é só mandar e-mail para equipebettoribeiro@gmail.com que a gente ouve todos os lados. Obrigado. É isso. Até já.